obrigado a presença de vocês. Meu nome é Sérgio Ali, eu sou editor da Terra Redonda, editora. E a Terra Redonda é uma tentativa da gente de fazer livro, do começo ao fim da criação até a comercialização, de um jeito solidário, em parcerias e sem capital. E tem dado certo, estamos com 4 anos e a gente está lançando agora o livro do Igor, Habitação Social no Brasil e no México. E a gente propôs esse tema de que periferia é periferia em qualquer lugar. A Terra Redonda participa com muito orgulho da Câmara Periférica do Rio e a gente tem a periferia como uma importância muito grande para o nosso trabalho. A ideia desse tema, como é que isso luta com a habitação, é porque a gente entende que a periferia, do modo geral, tem sido criada no mundo inteiro, e o Igor tem uma experiência vasta sobre isso, mas a periferia tem sido criada pelo centro como um local de encontro de todas as carências, onde todas as carências se articulam. A habitação, entre elas, mas saúde, educação, tudo que teoricamente é direito fundamental, aparece na periferia como carência. Só que o Igor traz essa experiência, existe um outro ponto de vista. O ponto de vista da periferia próprio é que ela é um lugar que sofre os problemas, mas gera soluções. No caso da habitação, nós temos essa experiência fundamental em 2 aspectos. De um lado, os movimentos de moradia que pressionam os estados nacionais para resolverem aquilo que ele promete, que é o direito à habitação. E de outro, as experiências tipicamente periféricas que são gestadas na solidariedade e na autonomia, seja na autoconstrução, no mutirão, nas ocupações, para solucionar o problema quase que por conta própria. E essa dinâmica de responder a isso, eu acho que caracteriza a potência da periferia e como ela não pode estar fora, que a solução só virá se ela tiver o protagonismo. E nesse sentido, a gente vai ouvir rapidamente o Igor contar como se dá essa experiência no caso da habitação social, como são produzidas essas periferias. Ele já rodou o mundo, além de São Paulo, vai falar um pouquinho México, Paris, China, Angola, onde ele está pesquisando agora, enfim. E para fazer o contraponto, a gente chamou 2 grandes lideranças do movimento popular. A Lia Esperança, que além de batalhar por moradia popular, tem o Instituto Lia Esperança, lá na Vila Nova Esperança, que fica ali entre a Raposo e Taboão da Serra, já 20 anos de luta e 50 anos de luta, mas 20 anos ali, né? Vai trazer o olhar dela. E a Carmen Silva também, com toda a história no movimento dos Sem Teto do Centro, que ela foi fundadora da ocupação 9 de julho, chamada de maior quilombo urbano do Brasil, né, Carmen? E a gente tem uma satisfação particular de poder cumprimentar a Carmen, que está assumindo o cargo de chefe da assessoria de participação social do Ministério da Indústria e Comércio. E parabéns, Carmen. Então, eu vou pedir comigo começar falando. Boa tarde a todo mundo. É uma alegria enorme estar aqui, ver tantas pessoas queridas, do lado de pessoas que eu admiro, e encontrar aqui gente tão querida num espaço tão bacana também, né, com uma proposta tão interessante. Queria agradecer, antes de mais nada, ao Sérgio pelo convite, né, de publicar esse livro. Não é usual que pessoas saídas da periferia, né, tenham acolhimento em casas de edição. Acho que eu digo isso porque eu já tentei publicar em outras situações e fui recusado. Mas aqui estamos, né,
com Terra Redonda e estou muito feliz de fazer parte, ainda de uma proposta que não é comercial, né, que é de economia solidária. Então tudo vem ao seu tempo, na hora que tem que vir, como tem que vir, para ter ainda mais sucesso, né? Então eu quero agradecer a vocês todas por terem vindo. Falar em 10 minutos sobre a habitação social nas periferias do mundo, passando por Brasil, México, Angola, China, onde mais se pediu? Paris, reunião, é muita coisa, né? Mas eu acho que assim, acho que tem uma questão importante, né, de a gente pensar, é que a gente que, enquanto periferia, tem um alto reconhecimento do seu próprio valor, da sua, né, da importância de se demarcar enquanto periferia, mas também tem uma vontade de romper com essa barreira, né, de romper com essa barreira e de ser também centro. Então, o centro, a partir da periferia, né, olhar o centro a partir da periferia, a periferia se tornar centro quando a maior parte da população do país se torna centro da agenda, centro da pauta, centro dos processos decisivos, né? Tem o direito de falar, tem a sua voz ouvida, tem suas palavras publicadas. Então, isso é muito forte, muito bonito. Mas pensando aqui um pouquinho no livro, né? Que é um livro que ele deriva do meu segundo mestrado, foi orientado pela professora Raquel Ronick, que não está aqui presente hoje, ela me falou porque ela está em Nova York, né, conversando com o Harvey. Então ela falou, senão eu ia. É uma pesquisa que começa tentando, lá em 2013, na época que estávamos começando a estudar Minha Casa Minha Vida, muita gente falava, é um projeto que se inspira numa política mexicana. E aí eu ficava perguntando, por quê, né? Como é que é essa política mexicana? Eu fui para o México para tentar entender isso. E estava esperando encontrar um projeto, um programa habitacional específico, né? Minha Casa Minha Vida da Vida. E até tinha uma que era Esta é Su Casa, né? E eu falava assim, pronto, entendi. Inocente, sabe de nada, né? Porque a política mexicana, ela é muito diversificada. Em termos de instituição, ela tem diversos órgãos e muita complexidade entre eles, né? Muito mais do que aqui. A gente tem o Ministério da Cidade, a gente tem uma Caixa, a gente tem as secretarias. Lá você tem diversos departamentos e secretarias para estratégias diferentes, que foram construídas num sistema muito bacana, e totalmente diferente daqui do Brasil, porque assim, o México é um país que teve reforma agrária. Então assim, já de partida, né, isso já muda tudo. Qual que é o problema, Lia, Carmen, pessoal? O problema é que, com o tempo, as conquistas da reforma agrária foram cada vez mais sendo destruídas, né? Então as terras de reforma agrária foram privatizadas, né? Foram entregues para o mercado imobiliário, a construção de supostos projetos habitacionais para a população de baixa renda, que na verdade não é, né? Então, e com os novos movimentos do capitalismo, né? Ascensão do capital financeiro, etc., cada vez mais essas coisas foram ficando sujeitas também aos interesses do capital financeiro, gerando situações muito complexas. Por exemplo, o capital financeiro ele vai sempre falar ele vai tentar rentabilizar a produção, o lucro, né? E ele vai tentar mandar na produção. Então ele é o que eu chamo aqui no livro de um controle econômico indireto, porque não é ele que está lá no canteiro tocando e decidindo o projeto, mas é ele que está mandando, né, a partir do momento que ele entra na estrutura das empresas, que ele entra na estrutura das políticas públicas, ele vai tentar induzir a formulação de projetos
projetos, e de práticas e de políticas que sejam mais convenientes para eles, né? Então, que sejam mais rentabilizadas. Então, eu vou contar 2 casos aqui do México, só para a gente entender do que a gente está falando. Eu fui visitar um conjunto habitacional na periferia da cidade do México. Você pegava um ônibus de viagem, entrava dentro do ônibus de viagem e andava na via expressa durante 2 horas até chegar no terreno. O terreno é numa área deserta, sem água, sem eletricidade, sem trabalho. Essas 2 horas era porque a gente estava na via privada, né? Se a gente fosse numa via não privada, ia ser muito mais tempo de trajeto. Ao longo do trajeto, o corretor imobiliário ficava falando, e eu estava fantasiado de pessoa que queria comprar, né? O corretor ficava falando, eu acho que se o governo está te dando um subsídio, um crédito para você comprar uma unidade habitacional, você que é um pai de família tem a obrigação eu me desconcentrei que eu vi aqui o meu amigo, o mestre João Sete Ferreira. Você tem a obrigação, enquanto pai de família, de acordar um pouco mais cedo de manhã para ir trabalhar, para dar um teto digno para os seus filhos. Então, esse jogo ideológico é muito importante, é muito pesado, né, muito forte. E no final, a boa parte das pessoas que estavam tentando comprar, estavam visitando o empreendimento, acabavam comprando. E isso gerou um problema muito grave. Mais de 5 milhões de casas ficaram abandonadas no México, porque as pessoas não conseguiam simplesmente manter esse ritmo de vida, morando tão distante do trabalho, morando longe de oportunidades, etc. Então isso é uma coisa importante de se pensar. Outra coisa muito importante de se pensar é que quando esse capital financeiro, essa figura, essa entidade, etc., vai tentar entrar nas formas de política pública, isso também pode ser muito perigoso. Porque o principal instituto de moradia do México, o Infonavit, que produziu milhões e milhões de unidades habitacionais, numa gestão neoliberal, eles acabaram mudando a estratégia financeira do Instituto para que o Instituto pudesse ser visto no mercado como uma iniciativa rentável. Do ponto de vista mercadológico, era rentável. Então, eu, enquanto um capitalista, investidor do seu recurso financeiro, ia querer investir naquele instituto, né? Então, quando ele faz isso, ele, na real, expôs 55 mil pessoas. Por quê? 55 mil famílias. Porque a forma de mostrar que aquele instituto era rentável foi vender os créditos vencidos, ou seja, as carteiras vencidas, ou seja, a prestação, aqueles créditos que a família não conseguia pagar, inadimplente. Então eles venderam, o governo vendeu os créditos que tinha inadimplentes de famílias pobres para bancos que começaram a especular com isso e expulsar essas pessoas de casa. Então, quando a gente fala de capital financeiro, financiarização, umas coisas assim que são muito distantes, talvez, assim, da nossa percepção material do dia a dia, mas a verdade é que isso tem um impacto direto na forma como a gente faz política pública e na forma como se produz casas e para quem se produz, né? Então esse direito ele entra nessa onda, e eu acho que eu acabei falando 10 minutos falando só de México. Tá bom, porque a gente pensou também em falar de outros países, porque periferia em todo lugar, né? E a partir disso. Então eu vou falar, acho que eu vou falar um pouco de Angola. Eu acabei de chegar de Angola, eu tenho amigos aqui na Capoeira Angola, que estão presentes, então acho que eles vão gostar de ouvir. Eu acho que espero que os demais também. Angola, para mim, primeiro que Angola não é Luanda, né? Luanda é a capital, é onde está a maior concentração de
de pobreza. É uma situação, Angola é um país rico, mas com uma grande parte da população vivendo na miséria, né? Isso é uma coisa muito, muito gritante, até mesmo para um brasileiro, né? E o que eu acho interessante de pensar é que Luanda é a periferia como regra, porque você tem a grande maioria da população vivendo nos musex, né, que são as favelas, sem água, sem asfalto, sem saneamento básico, expostas a milhares de tipos de epidemia, de malária. Eu peguei malária 2 vezes nesses últimos 2 meses que eu estava lá. Então a população, na verdade, pega malária 1 vez por mês, assim, é uma coisa assustadora. Que poderia ser diferente se houvesse uma política pública eficiente, né, no sentido de mudar esse cenário. E Angola tem uma particularidade muito interessante, que as nossas amigas aqui dos movimentos vão ficar, talvez, admiradas. Mas a terra em Angola é toda pública. A terra em Angola é toda pública, ela é toda do Estado. E a gente fica aqui se batendo, né, para marcar leis, para pensar em instrumentos urbanísticos que vão para além da desapropriação, né, que tentam fazer justiça urbana, né? E lá eu falava isso para o governo de Angola, né, falava assim, eu não consigo entender como que no país onde vocês têm a terra pública, vocês fazem projeto habitacional longe pra caramba. Né? Na periferia. Então você acaba criando grandes, porque em 2008 mais ou menos o governo angolano criou um projeto que parece até familiar da gente, que era de construir 1 milhão de casas. E em 2009 a gente faz o Minha Casa Minha Vida com a mesma promessa aqui no Brasil, né? É muito engraçado como essas ideias elas vão sendo repetidas, né? Sistematicamente. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria de Lourdes, né, Andrade Silva, mas todos me conhecem como Lia Esperança, porque eu já moro num lugar que chama Esperança, então eu tenho muita esperança para dar para todos. Então é isso. Gente, eu vou falar um pouquinho como eu cheguei na Vila Nova Esperança. Eu sou baiana, né? Numa cidade do interior da Bahia, de Salvador. O que acontece? Vim para São Paulo em 94. Em 98 eu descobri que existia favela, né? Que é as comunidades. E nessa favela eu fui morar em 2003. Para minha surpresa, lá em 2003 eu descobri que tinha que tirar a nossa favela nossas casas de lá, porque nós morávamos numa área de preservação ambiental. Uma coisa que eu achei estranha, porque é o seguinte, como que você vai tirar a natureza de dentro da natureza? Porque no meu ponto de vista, a natureza tem que ficar junto com a natureza. O que cabe o poder público fazer com essa natureza é ensinar eles a conviver com a natureza. E é isso que eu continuo lutando pela Vila Nova Esperança, que hoje, antes era uma ZEPAM, hoje nós estamos dentro de uma ZEIS de interesse social, onde eu agradeço o movimento de moradia, agradeço a Carmen, agradeço o Igor e todos os movimentos de moradia que nos ajudou a transformar a Vila Nova Esperança em uma ZEIS de interesse social. Então, gente, eu vejo dessa forma, nós somos natureza e a natureza não pode ser tirada de dentro da natureza. A natureza, o ser humano tem que aprender a conviver em harmonia dentro da natureza. É isso que eu acho que tem que ser feito. Então hoje Vila Nova Esperança continua sendo eles lutando para tirar a Vila Nova Esperança, dizendo que Vila Nova Esperança está degradando. Vila Nova Esperança não degrada. Vila Nova Esperança hoje é reconhecida no mundo inteiro pela uma vila
vila sustentável. Então, a melhor vila sustentável. Nós fazemos sustentabilidade, nós cuidamos da natureza. Então, aqueles que falam que o morador da Vila Nova Esperança está degradando, ele não conhece, ele precisa visitar a Vila Nova Esperança para saber o que é cuidar, porque falar de cuidar é uma coisa e cuidar é outra. Eu falo e mostro que o meu trabalho é cuidar da natureza, eu faço construção sustentável, eu não tenho esgoto e o nosso esgoto é feito ecologicamente para não prejudicar o meio ambiente. E eu pergunto a vocês, quem foi lá me ensinar que sabe fazer? Ninguém. Sabe quem está me ensinando um monte de coisa? É o Google. Eu vou lá e pergunto, Google, eu não quero destruir a natureza. O Google, como eu não tenho faculdade, o Google me ensina a transformar e chama um monte de alunos das universidades junto com seus professores, o que eu não sei me ensina e eu estou aprendendo. E é isso que eu falo, gente, nunca desista do seu sonho. Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês, que é um sonho meu que eu tenho desde 2003, transformar a Vila Nova Esperança em uma vila ecológica. E para construir isso, levar a educação ambiental para aqueles moradores, porque o poder público, que me desculpa, mas me negou, eu fiz uma horta, porque através da horta, eu digo, essa horta vai me ensinar como conviver com a natureza e como cuidar dela, porque a natureza, como ser humano, tem que ser cuidado. Os dois, um não pode ser jogado para um lado e cuidar de um só, você tem que cuidar dos dois. Hoje eu levei para dentro da comunidade uma horta, onde essa horta, eu pensei que só ia me levar à educação ambiental. Para minha surpresa, no primeiro ano de horta, eu ganhei um prêmio de melhor horta, de melhor projeto de urbanização. No caso, eu vejo aqui a favela de São Paulo, quando é construída, chega um grupo de arquiteto, engenheiro civil, senta numa mesa e discute como que vai ser urbanizada aquela favela. Não chama o morador e pergunta como que você quer a favela que você vai morar. Faz um projeto e enfia de goela abaixo. Lá na Vila Nova Esperança a gente quer a diferença. Nós somos pobres, mas a gente sabe o que queremos. Então nós mesmos chamamos vários estudantes, não só daqui de São Paulo, de faculdade, como da Espanha, de outros lugares, para construir. Chamei os moradores e perguntei, vamos fazer de conta que a Vila Nova Esperança é uma cidade. Sentamos na mesa e falei com os moradores, como que você quer a cidade Vila Nova Esperança? E cada um falou o que queria. E nós fizemos um projeto de urbanização sustentável com o querer de todo mundo. Porque muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, mas elas sabem o que quer. Então a gente tem que respeitar. Não é porque não tem dinheiro que tem que fazer qualquer coisa, porque você tem o dinheiro, vai lá e vou construir isso e vou te dar e pronto. A pessoa também tem que saber onde ela vai morar. Quando você me convida para arrumar a sua casa, você me paga, eu vou arrumar do seu jeito. Então constrói para mim uma moradia do meu jeito também, porque aquilo é o maior bem do ser humano, né, Carmen? É a sua moradia. Eu estou falando rápido para dar tempo de falar tudo, viu? E é isso, gente. Hoje a nossa horta, o que tem acontecido? Nós não trouxe só sustentabilidade para dentro da comunidade, nós trouxe educação ambiental, a gente também trouxe segurança alimentar e trouxe também empreendedorismo, que isso é tudo, porque na periferia precisa de tudo isso, só que alguém que está lá em cima não vê isso. Vê quando for acabando, me avisa. O que acontece? As pessoas não veem que dentro das favelas também precisa do empreendedorismo. A favela tem muitas necessidades. A favela tem pressa, gente. As pessoas que vivem ali vivem de sonho. Então vamos realizar os sonhos. Sérgio, a periferia do centro, ela é doída. Ela é uma periferia excludente. As pessoas moram dentro de um quarto, 3x4. Ninguém sabe onde é a sala, ninguém sabe onde é a cozinha. A criança não tem nenhuma individualidade.
nem para convidar um amigo, né? E o que nós fizemos foi ocupar prédios. Vamos ocupar os prédios, porque nós precisamos morar na região central. Por quê? Nós temos saneamento básico na região central, nós temos as moradias prontas e nós vamos fazer o que a gente faz, que é arquitetura insurgente. A arquitetura insurgente é aquela de várias mãos, aonde a gente tem o pedreiro, o eletricista, né? E quem não sabe fazer nada, pelo menos serve uma água para quem está construindo, né? Então, dentro dessa nossa arquitetura insurgente, e naquele momento, aquela urgência de morar, de ter uma moradia, a gente foi ocupando prédios e a gente viu que deu certo, tá? Mas conhecimento, né? A gente foi vendo e aprendendo nessa tecnologia social que é a troca de saberes e principalmente com muita escuta, né? Muita negociação dentro do poder público, com muita escuta com as academias, nós fomos percebendo que a gente não precisava, não tinha mais como só pensar em moradia. Nós não podemos ser um movimento sectário só para morar. A gente precisa da escola, a gente precisa da cultura, a gente precisa da saúde e de várias outras necessidades. Então, nós começamos a aplicar, né, essa questão do trabalho em rede e principalmente com a troca com as academias e com o próprio poder público. Porque nós começamos na informalidade, mas a todos os dias a gente, no dia a dia, nós vamos tornando as ocupações formais. Primeiro, o movimento, ele entra em editais, porque ele tem que ter a formalidade institucional para concorrer nos vários editais, nos vários programas habitacionais. A forma como o programa Minha Casa Minha Vida, ela foi feita naquela época, não é a fórmula correta. Aí eu me vejo no México, né? Me vejo no México. Eu não posso mandar novamente 3.000 famílias para territórios que só tem uma escola, que só tem uma creche, que só tem uma UBS, não tem um hospital, né? Não tem um transporte público digno. Então nós começamos a pensar também em como a gente também desobstruir o centro e ir para uma periferia sustentável, aonde lá tem um emprego, aonde lá tenha, né, a possibilidade da pessoa se manter sem precisar desse esforço. E aí, gente, você vê que nós, movimentos sociais, liderança de movimentos sociais e a maioria mulheres, a gente tem soluções para uma cidade justa. A gente já tem a solução, só basta o poder público, o equilíbrio entre o poder público e o privado, né? E nós, só basta ter esse equilíbrio. Fará que essa ganância, né, de estar se transformando a cidade de 4 em 4 anos. Quando eu me refiro a 9 de julho como o maior quilombo, nós ocupamos a 9 de julho em 1997, saímos de lá em 2003, com a promessa de voltar com ela reformada. Lá tem 2 resoluções federais, uma que era para o PAR, que era o Programa de Arrendamento Residencial, a outra no próprio governo Lula, que foi para HIS, Habitação de Interesse Social, que aí entra dentro do programa, que é o Minha Casa Minha Vida. E agora o prédio da 9 de julho, nós reocupamos pela 3ª vez em 2016. Vamos fazer 7 anos lá. Só que nós ocupamos com uma proposta diferente. Aí eu fui para Medellín. E aí eu trouxe o contexto do urbanismo social. Já que eu discuto a cidade como inclusiva, então eu tinha que discutir o processo de ocupação com a assessoria técnica, tá? Com a saúde, com a cultura e com a educação. Então esses 4 eixos é o que permeia a ocupação 9 de julho. Mas só que a gente vai aprendendo, né? Vai escutando outras pessoas, então a gente entra com a biosustentabilidade. Então a gente cria uma horta, aonde diziam que era impossível ter uma horta. Hoje nós temos uma horta na 9 de julho,
que sustenta 40 famílias, tá? Em pleno centro de São Paulo. Aí a horta também já não era suficiente, então a gente faz um reflorestamento, né, com uma mata atlântica num dos barrancos da 9 de julho. Tá? Isso é um trabalho com artista e crianças, tá? A gente tem, começamos a ver que aquelas árvores que nós já tínhamos, elas são árvores que aí está chegando a ser 50 anos, né? Então o que nós fizemos foi fazer um reflorestamento, trazer novas árvores para compor o contexto da árvore. Aí, não satisfeito, nós criamos uma composteira que a gente não vende os insumos da composteira, a gente doa para as pessoas, para a sociedade. Não satisfeita com isso, me chega a pandemia e aí a gente fala, quem vai ser o atingido vai ser as mulheres, os homens, trabalhadores sem teto que moram nas ocupações. Então a gente cria o Comitê de Combate à Fome. Nesse Comitê de Combate à Fome, no início, a gente pensando só no nosso pessoal, a gente conseguiu levar para a cidade inteira. Levar 60 mil cestas básicas, tá? Cesta de hortifrutis e tudo orgânico. Aí a gente pega, dá a mão aos pequenos produtores e fala assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E passamos a comprar todos os nossos moradores e tudo que a gente produzia passa a comprar daquela rede. Aí nós também criamos um almoço, porque o movimento que é movimento tem que ter primeiro uma cozinha. Nós aí começamos um almoço onde a gente toda semana recebe um chefe renomenado e esse chefe faz a troca com as nossas mulheres. Então a gente tem hoje, dentro da cozinha 9 de julho, 20 pessoas que trabalham e se autossustentam só com esse almoço de domingo. E não satisfeito, a pandemia acabou, mas a gente teve uma ideia. Vamos fazer um projeto chamado Lute Como Quem Cuida. E aí a gente fez um chamado a vários artistas e eles doaram um objeto que eles gostavam e a gente fez uma rifa. E todo domingo a gente também reverte esse almoço para uma comunidade. Então a gente todo domingo alimenta 4 comunidades com 150 marmitas. E não são marmitas de isopor, são marmitas ecológicas e não é simplesmente para distribuir uma comida, é um almoço comunitário. Tem comunidade que já fica nos esperando para poderem sentar todos reunidos para almoçarem juntos. Então quem vai nos almoços da cozinha Ocupação 9 de Julho, a cada um que você compra, você alimenta 2. Tá? Então é esse contexto do coletivo, da coletividade, que faz com que nós tenhamos excelência naquilo que a gente faz. A nossa origem é a base. E uma cidade que não tem, que não preserva, que não prioriza a participação popular, ela jamais vai dar certo. E nós já estamos fazendo a rua que a gente está usando a rua de cima, a Álvaro de Carvalho. Nós já estamos chamando todos os síndicos, todos os moradores daquela rua, comerciantes, e vamos iniciar um plano de bairro. Se o governo quiser ajudar, seja bem-vindo. Se não quiser também, a gente vai fazer. Porque são várias mãos. E quando se tem as várias mãos, tudo dá certo. Não sei se você foi a Medellín, eu não fui a Medellín, mas eu estudo Medellín e estudo com pais de Recife. E na 9 de julho nós estamos fazendo um estudo, né, que é a PP Pop, que está ali o Celso Sampaio, que é um dos idealizadores da PP Pop. É uma proposta de política pública que nós temos apresentado ao governo e ao Brasil inteiro. E nós vamos fazer, como Compaz de Recife, dentro da 9 de julho, um dos maiores centros culturais. Mas a cultura como transformação e como informação. Entretenimento e arte é consequência. É a cultura de raiz, é a cultura da tradição. A gente quer ensinar as pessoas, a gente quer que as pessoas
usufruam. A nossa ocupação 9 de julho é um grande quilombo, porque lá não há distinção de cor, de raça, né, de religião, de partido político. Todos são bem-vindos. E é nesse lugar, onde tem qualidade de vida, onde as pessoas convivem, é que nós queremos. Essa é a cidade justa. Um pedido para o João, nosso arquiteto e mentor de muitas coisas que a gente já aprontou e de quem eu disse, o Igor não deixa de ser um discípulo. Eu queria pedir para o João Ita, que é o diretor da FAO, fazer uma saudação para a Lia e para a Carmen, para a gente poder encerrar essa conversa. Pode ser, João? É isso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Amigo para essas coisas, para botar a gente roubada de última hora. Assim, não, vem aqui falar, tal de improviso. Mas então eu aproveito para falar que é um prazer estar aqui, não só para o lançamento do livro do Igor, que era meu assessor para todos os acontecimentos que pudessem ocorrer na SEAB, ele era meu braço direito, e aí a gente se aproximou muito, né? E o Igor é alguém que tem essa trajetória que mistura de maneira muito equilibrada, algo que eu sempre também tentei fazer, a ação política com a reflexão intelectual e acadêmica, né? Então, atualmente ele está fazendo doutorado, dois, ele é assim, já faz de batelada. Então é um prazer estar aqui prestigiando o lançamento do livro dele. E melhor ainda encontrar queridas amigas aqui que eu não via faz um certo tempo. A gente até que se viu mais recentemente, e que é um prazer encontrar, porque são duas, bom, já falaram aqui, todo mundo conhece, eu não preciso falar, lideranças que nos mostram o caminho de o que deve ser a luta política, social, pela cidade, pelo urbano. A gente teve, eu acho que eu fico muito emocionado quando venho aqui, sou bem recebido, porque eu podia ser recebido a chute, né? E eu acho que tem muito esse secretário que elas não cruzam assim com o mesmo sorriso. E isso me deixa muito feliz, porque é uma prova de que o momento que a gente se aproximou e se conheceu foi um momento de uma experiência, de tentativa de fazer a política pública tal qual a gente acha que ela deveria ser. E a política pública que nem deveria ser é a política pública da tentativa de solução, da tentativa de resolver, no sentido de entender as pessoas como pessoas, de entender todo mundo no seu lugar, na sua grandiosidade, nos seus direitos, no direito à cidade. O Brasil, pela sua tradição patrimonialista, pela lógica do Estado que a gente tem uma máquina pública que faz permanentemente o contrário, né? Então, a prova disso é que tudo que a gente avançou ali na SEAB, quando eu estava lá, grande parte está lá encostado, não foi levado adiante, quando na verdade é muito simples de levar adiante, é só uma questão de querer fazer a política pública de fato voltada para os interesses de toda a sociedade de forma republicana e democrática. Claro que tudo pode ser pior, e a gente depois daquela época passou por momentos ainda muito piores, né, que fizeram a gente achar que estava tudo perdido. Agora nós estamos num período de retomada de esperança, e eu tenho esperança que daqui a uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente recomece aí a ter em São Paulo também uma caminhada de construção e que a gente possa retomar esse caminho de parceria. Quando eu era secretário, eu sempre dizia, porque a lógica do poder público é tratar os movimentos organizados sempre como inimigos, como opositores, quando que na verdade eles são os melhores parceiros possíveis, porque eles trazem tudo já com um monte de soluções, um monte de organização, né? Mas os interesses dos nossos políticos muitas vezes não são nesse mesmo sentido.
Então é por isso que eu fico muito emocionado de estar aqui. Queria parabenizar o Igor, parabenizar o querido Sérgio pela editora que publica coisas importantes, que está aí sempre na batalha, um outro grande batalhador. E vocês duas, minhas queridas amigas, parabenizando mais uma vez por essa luta de vocês, que a gente acompanha, valoriza e no que puder está sempre juntos. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado então a todos, todas e todos. Obrigado a vocês. Estamos encerrando. Valeu, gente.